vamos começar. Vamos lá. Proposições lógicas. É por aqui que a gente começa o raciocínio lógico, pelas proposições lógicas. Felipe, o que é isso? Calma, vamos devagar, vamos lá. Qual é a definição? O que é uma proposição lógica? Bom, uma proposição lógica é toda declaração ou sentença, tá bom? As bancas gostam muito desse nome, sentença, composta por palavras ou símbolos e que possui um valor lógico. Isso aqui é o mais importante, tá? Ó, isso aqui é o mais importante. Possui o valor lógico. Seja ele verdadeiro, seja ele falso. Não importa se é verdadeiro, nem se é falso. O importante é ter um valor lógico, tá bom? Felipe, então, peraí. Eu posso entender que proposição lógica é aquela frase que está ali, tá? A gente pode dizer assim, entre aspas, aquela frase que ela tem um valor lógico, seja verdadeiro, seja falso. Sim, é esse o conceito. Toda proposição lógica, ela tem que ter um valor lógico, seja verdadeiro, seja falso. Felipe, e se aquela frase não tiver um valor lógico? Então não vai ser proposição lógica. Para ser proposição lógica, ela tem que ser verdadeira ou ela tem que ser falsa. Obrigatoriamente, tá? Então aqui, dentro da parte da lógica proposicional ou lógica sentencial, nós vamos trabalhar com as proposições lógicas e sempre trabalhando com um valor lógico, seja ele verdadeiro, seja ele falso, tá ok? Já já você vai ver exemplo. Dicas que eu vou te dar. Toda proposição lógica tem que ter um verbo. Toda proposição lógica tem que ter um verbo. Sempre. É obrigatório, tá bom? Por isso, tem bancas, principalmente a Fundação Carlos Chagas, que coloca assim, raciocínio verbal. Quando ela coloca raciocínio verbal, entende-se que ela está trabalhando com as proposições lógicas. Porque a lógica que trabalha com as sentenças, que tem verbo, é a parte da lógica sentencial, lógica proposicional. Tá bom? E tem que ter um sentido completo. Por quê? Para ter um valor lógico, seja verdadeiro, seja falso, tem que ter um sentido completo. Se a frase está faltando informação, então não tem como ela ser verdadeira ou falso. Para ela ser verdadeira ou falso, ela tem que ter um sentido completo. Um meio, um início, um meio, um final. Tem que ter um sujeito e um predicado. Né? Ela tem que ter um sentido completo. Senão, ela não vai ter proposição lógica. Não vai ser proposição lógica. Vamos aos exemplos. Olha só. 3 mais 5 é igual a 9. Né? Então, 3 mais 5 é igual a 9. É o que está dizendo aqui, ó. Quando eu boto 3 mais 5 é igual a 9, 3 mais 5 igual a 9, isso aqui é uma proposição lógica? É. E ela tem um valor lógico. Qual é o valor lógico dela? Ó, quando eu digo para você 3 mais 5 igual a 9, você já olhou para cá e falou assim, opa, peraí, Felipe, eu aprendi que 3 mais 5 é igual a 8 e não igual a 9. Então, isso aqui é falso. Percebeu? Se tem um valor lógico, então é proposição lógica. Se tem valor lógico, então é uma proposição lógica. Não é para você ficar com aquela sensação de que assim, se for verdadeiro, é proposição. Se for falso, não é. Não, não é isso não, hein? Não é isso. Vai ser proposição lógica quando tem um valor lógico. Seja verdadeiro, seja falso. Olha de baixo. O Brasil não está localizado no continente europeu. Isso aqui é uma proposição lógica? Sim, olha só. Tem um verbo, olha o verbo aqui, ó. Está. O Brasil tem sentido completo. Tá faltando alguma informação? Não, ela tem um sentido completo. O Brasil, que é o sujeito, não está localizado no continente europeu. Isso aqui, ela é uma proposição lógica e é verdadeira. Porque o Brasil, ele não está na Europa.
Tá certo. O Brasil, ele tá localizado na América do Sul. Tudo bem? Beleza. Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Aí presta atenção agora, presta atenção. Deixa eu ficar grande aqui. Um exemplo que eu sempre digo, eu falo assim, Felipe nasceu em março. Felipe nasceu em março. Isso aqui tem sentido completo? Tem. Felipe nasceu em março. É uma proposição lógica? Aí talvez você fale assim, poxa, Felipe, mas eu não sei se você nasceu em março. Eu não te conheço a esse ponto de dizer se você nasceu ou não nasceu em março. Eu sei. Só que olha só, meu pai, minha mãe, meus amigos mais próximos, enfim, a galera que me conhece, sabe esse valor lógico? Sabe ou não sabe? Sabe. Eles sabem que isso é verdadeiro. Eu realmente nasci em março. Percebeu? Então isso tem um valor lógico. Você só não sabia porque você ainda não me conhecia a esse ponto de saber o mês que eu nasci. Entende? Então, quando a gente tem que olhar aquela proposição, aquela frase, a gente tem que pensar assim, poxa, isso aqui tem um valor lógico? Tem. Então é a proposição. Talvez eu não saiba esse valor lógico porque eu não tenho o conhecimento. Mas, por exemplo, você poderia entrar na internet aí e colocar assim, nascimento do professor Felipe Loureiro. Aí você ia ver lá no Facebook, no Instagram, você ia ver lá a minha data de nascimento, você ia falar, ah, beleza, o Felipe, ele nasceu, isso aqui é verdadeiro. Então, percebe que não vai ser proposição lógica quando você sabe o valor lógico. Não, porque não tem como a gente saber tudo, concorda? Então, vai ser proposição lógica quando tem valor lógico. Quer ver um outro exemplo? Eu digo assim, Pedro José foi ministro da Educação no ano de 1992. Pedro José foi ministro da Educação no ano de 1992. Poxa, eu não sei quem foi o ministro da Educação em 1992, mas isso é uma proposição lógica? É. Eu só não sei o valor lógico. O que eu posso fazer? Boto na internet, ministro da Educação em 1992, e eu vou descobrir se foi Pedro José ou não foi. Então, isso tem valor lógico. Eu só não sei qual é o valor lógico. Percebe? Então, se tem valor lógico, é proposição lógica. Beleza. Aqui, então, Pedro nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Isso aqui tem valor lógico? Tem. Aí o enunciado, ele vai me dar informação para que eu possa descobrir se é verdadeiro ou falso. Mas isso aqui tem valor lógico, então é proposição. A de baixo. Existe vida em outros planetas. Repara, eu não sei o valor lógico disso. E tem muitos estudos, né, a esse respeito de descobrir se tem vida em outro planeta, se não tem. Não importa. Isso aqui tem valor lógico. A gente só não sabe qual é. Quem mora lá em Marte, por exemplo, quem mora em Marte sabe se isso aqui, que isso aqui é verdadeiro. Se não tem ninguém em Marte, então é porque isso aqui é falso. Então isso aqui tem um valor lógico. A ciência está evoluindo para descobrir se isso aqui é verdadeiro ou se isso aqui é falso. Mas que tem valor lógico, tem. Tudo bem? Beleza. Atenção! E é aqui que você tem que prestar, tomar um cuidado especial. Nem toda sentença é uma proposição, tá ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Nem toda frase vai ser uma proposição. Por quê? Porque nem toda frase vai ter um valor lógico. E quais são elas? Isso aqui a gente tem que gravar. Mas é rápido, são 4, os principais casos são 4. Então dá para a gente gravar numa boa. A primeira, sentença exclamativa. Pensa comigo, eu sempre vou tentar te trazer a lógica. Eu tô caminhando na rua, aí daqui a pouco eu tropeço e falo assim, eita! Eu uso a expressão, eita! Faz sentido você olhar para mim e falar assim, Felipe, isso aí é falso. Faz sentido? Não, porque foi apenas uma expressão que eu usei. Não tá ali para fazer sentido de verdadeiro ou falso. Observa que nem verbo tem. Tá vendo? Então, eu tô andando, tropecei, eu falo, caraca! Tu olha pra mim, eu falei caraca, né? Mas se eu soltar um palavrão também,
também não vai ser proposição lógica. Por quê? Porque na hora que eu estou expressando apenas ali eu estou apenas, como é que eu vou dizer? Opa, saiu aqui. Eu estou apenas expressando aquela situação, o meu sentimento, vamos colocar assim, de eu ter tropeçado ali, né? De repente ter ficado chateado. Caraca, poxa, né? Alguma coisa assim, você ali não tá para ser analisado como verdadeiro ou falso. Então, uma sentença, uma frase exclamativa nunca vai ser proposição lógica, porque não faz sentido, não tem lógica a gente dizer verdadeiro ou falso. Tá bom? Beleza. Sentença interrogativa. Percebe? Eu olho para você e pergunto assim: que horas são? Faz sentido você olhar para mim e dizer assim: Felipe, isso é falso. Faz sentido? Não, eu estou perguntando. Percebe? Então, quando a gente pergunta, não faz sentido a pessoa dizer verdadeiro ou falso. Uma pergunta, eu não estou declarando nada para ser analisado como verdadeiro ou falso. Eu estou apenas buscando a informação. Então, frase exclamativa, frase interrogativa, não vai ser proposição lógica. A outra, sentença imperativa. Quando eu estou dando uma ordem, o seu chefe chega para você e fala assim: abra a porta. Faz sentido você olhar para ele e dizer assim: chefe, isso é falso. Faz sentido? Não, não faz sentido. Uma ordem, ela tá ali para ser cumprida ou não ser cumprida. Você pode chegar e falar assim: ah, não vou abrir. Né? Ou então você fala: não, eu vou abrir. Então, ou você cumpre ou você não cumpre. Não tá ali para dizer verdadeiro ou falso. Então, quando o verbo tá no imperativo, também não vai ser proposição lógica. Qual é a outra? E essa aqui cai muito em prova. Sentença aberta. Lembra que eu disse que uma proposição lógica, ela tem que ter um sentido completo? Lembra disso? Então, sentença aberta são frases que não têm sentido completo, tá faltando alguma informação. Por exemplo, ele foi o melhor jogador daquele ano. Ele quem? Ele quem? Quem é a pessoa? Melhor jogador. Melhor jogador de quê? De futebol? De basquete? Sim ou não? Daquele ano. Que ano? 2020? 2019? 2018? Ele não me deu o ano. Então, aqui está faltando informação. Quando falta informação, não é possível você... Quando eu olho e digo, ó, ele foi o melhor jogador do mundo daquele ano. Você fala: Felipe, sei lá do que você está falando. Me dá mais detalhes. Você está falando de que esporte? Você está falando de que pessoa? Está falando de que ano? Agora, quando eu falo assim, Messi foi eleito pela FIFA melhor jogador do mundo de futebol do ano de 2013. Aí você fala: ah, Felipe, eu odeio futebol. Tudo bem que você odeia futebol, só que você concorda que agora a frase ela tá com sentido completo? Se você chegar aqui e bota assim, no Google, melhor jogador do mundo de 2013 de futebol, você vai descobrir, foi o Messi ou não foi o Messi? Então isso tem um valor lógico. De repente você não sabe porque você não lembra ou porque você não acompanha futebol. Não tem problema. Mas tem valor lógico? Tem. Aí seria proposição. Mas nesse caso, ele quem? Eu preciso dar nome à pessoa, tá bom? Igual aqui. X mais 6 igual a 10. X? Que X é esse? Felipe, mas eu aprendi na matemática que quem está somando vai para o outro lado diminuindo. Então, 10 menos 6 vai dar 4. Tudo bem. Se o x for 4, 4 mais 6 dá 10. Então, vai ser verdadeiro. Mas eu não sei se ele é 4. Tanto que quando você resolve uma equação, tem muitos enunciados que falam assim: descubra o valor verdade da equação. Por quê? Ele quer que você descubra qual o valor de x para tornar isso aqui verdadeiro. Ou então, qual a solução da equação, qual a raiz da equação. São as continhas que a gente faz para descobrir o valor do x para tornar aquilo verdadeiro. Só que o x, ele está ocultando uma informação. Eu não sei se ele é 2, se ele é 3, se ele é 4, se ele é 7, se ele é 1000. Se ele for 4, vai ser verdadeiro. Se ele for qualquer valor diferente de 4,
vai ser falso, entende? Então, como eu não tenho a informação do X, logo eu não posso dizer nem que é verdadeiro, nem que é falso. É uma sentença aberta. Então, sentença aberta são frases, vamos dizer assim, que faltam informação. Eu estou precisando, ela não tem um sentido completo. Eu preciso de mais informação. Quando eu preciso de mais informação, não vai ser proposição lógica, tá bom? Essas 4 são as principais. Ah, existem outros casos? Tá, até existe. Só o que cai efetivamente em prova são esses 4 aqui. E como o nosso projeto é para a gente ir direto no que mais cai, então aqui são os 4 casos que você tem que saber. Depois, num segundo momento, se você quiser aprofundar e ver os outros 2 casos, que são imperativo, frases opinativas, aí você até pode, mas eu não aconselho você fazer isso agora. Eu aconselho você focar nesses 4 casos aqui, que é o que representa 99,9% das questões. Tudo bem? Então, já vai direto ao ponto no que as bancas mais gostam de cobrar. Beleza? Vamos ver questões aqui. Quantas das seguintes sentenças são proposições? Vamos lá. Meu Deus, que chuva forte. Você falou, opa, peraí, Felipe, exclamativa é uma das situações que você disse que não vai ser proposição lógica. Como tem exclamação, então não é proposição lógica. Sim, é assim que você vai fazer. Ué, é só isso? Sim. Se você grava aqueles 4 casos, tudo fica fácil para você. Olha a de baixo. Dia 20 de setembro comemora-se a Revolução Farroupilha. Aí você fala, aí Felipe, eu não sei isso. Mas se a gente for para o Google aqui, junto, eu e você, a gente descobre isso agora? Descobre. Talvez a gente não lembre, porque aí, né, a gente aprendeu Revolução Farroupilha lá na escola, a aula de história, e a gente não decorou. De repente, dependendo do estado que você mora, né, onde ocorreu a Revolução Farroupilha, de repente isso seja algo mais presente para você, mais marcante para você. Aí você já sabe isso de cabeça. Mas não importa. Isso aqui tem valor lógico? Tem. Então é proposição. Esse certo que eu estou botando aqui, eu não estou dizendo que é verdadeiro, não, tá bom? O valor lógico não importa. O que ele quer saber é se é proposição. Então, essa segunda, ela é proposição. Se ela é verdadeira ou falsa, aí é outra história, mas ela é proposição, tá bom? Beleza. A terceira, qual o significado do feriado de 7 de setembro? Opa, interrogação. Então, não é proposição. Tá bom? A de baixo. O ônibus escolar está abastecido de combustível. Repara, é uma frase que tem um sentido completo? Tem ou não tem? Tem. Então, ó, o ônibus escolar, ele está dizendo qual ônibus? Tá. O ônibus escolar está abastecido de combustível. Então, isso aqui tem um valor lógico. Porque o ônibus ou ele está abastecido, e isso aqui vai ser verdadeiro, ou ele não está abastecido. Aí isso aqui vai ser falso. Repara que essa aqui não está dentro de nenhuma das 4 que eu apresentei para você. É exclamativa? Não. É interrogativa? Não. O verbo está abastecido, ele está no imperativo? Não. A outra, falta informação? Não. Tá bem claro ali, o ônibus escolar está abastecido de combustível. Então, isso aqui é uma proposição lógica, tá bom? A outra, motorista, calibre, os pneus do ônibus. Olha o verbo no imperativo. Se está no imperativo, não pode ser proposição lógica. Por isso, o gabarito é a letra B de bola. Quantas das seguintes sentenças são proposições? 2. A segunda e a quarta. Essa aqui, ó, e essa aqui. Tá ok? Beleza? Beleza. Vamos para a próxima. Um dos conceitos iniciais de lógica é o de estruturas lógicas. Em relação às estruturas lógicas, julgue o item a seguir. Denomina-se proposição toda sentença declarativa. Então, ó, toda sentença declarativa a qual se pode atribuir um dos valores lógicos, verdadeiro ou falso, nunca ambos. E aí, tá certo? Tá ou não tá?
Vê a definição que nós falamos lá no início. Proposição lógica é toda declaração ou sentença no qual podemos atribuir um único valor lógico. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Então, ele está certo. Aí ele disse, trata-se, portanto, de uma sentença fechada. Ele está certo. Por que que é uma sentença fechada? Porque quando a sentença é aberta, não vai ser proposição. Lembra? Uma sentença, ou ela vai ser aberta, ou ela vai ser fechada. Quando ela é aberta, você pode entender assim. Uma sentença aberta é quando o valor lógico fica em aberto. Não dá para dizer se é verdadeiro ou falso, porque falta informação. Por isso que ela é uma sentença aberta. Para ser proposição lógica, ela tem que ser fechada. Quando a gente diz fechada, é porque ou ela é fechada e ela é verdadeira, ou ela é fechada e ela é falsa. Por isso, o item está certo. Percebe, deixa eu ficar grande aqui, percebe o seguinte. Muitas das vezes, na matemática, no raciocínio lógico, em qualquer área de exatas, o exercício, ele não é o fim, ele é o meio. Como assim, Felipe? Eu sei que a gente está acostumado, quanto concurseiro, olhar o exercício e fazer a questão para avaliar o que a gente aprendeu do conteúdo teórico ou o que a gente não aprendeu. Só que na matemática, na estatística, no raciocínio lógico, na matemática financeira, na área de exatas, o exercício, ele não é o fim de um processo de aprendizagem, ele é o meio também. Então, muitas questões de raciocínio lógico ou de qualquer área de exatas é um complemento da teoria. Não existe no mundo, talvez você já passou por essa experiência. Você assistiu a aula do professor lá de matemática, você ficou assistindo, aí depois ele fala, agora, baseado nisso aqui, faz o exercício tal. Aí você olhava o exercício, caramba, eu não sei fazer, mas o professor acabou de ensinar. Não sei se você já ficou com essa sensação, né? Mas muitas das vezes pode ser porque de repente você não assimilou alguma coisa que o professor falou, pode ser. Só que em outros casos, no exercício tem sempre um pensamento diferente, uma novidade, ou ele está ali associando com outros conteúdos que faz com que aquele exercício ele complemente a teoria que o professor te deu. Então, é necessário que quando você faça um exercício, você não fique preocupado, eu não sei, eu sou burro, eu sou burra. Não, não é isso. O mais importante é você aprender com o exercício. Então, por exemplo, sentença fechada é algo que você já pode anotar. Então, peraí. Aí você volta lá na definição e você pode colocar aqui, ó, dica. Você bota aqui, ó, sentença fechada. Percebe? Então, o exercício ele vai te ensinando e você vai complementando o seu material com o exercício. Então, não é para ficar chateado porque você errou. Não, é para você usar aquilo que você errou ou aquilo que você não sabia para complementar o seu material, para complementar o seu estudo. Porque o mais importante não é você acertar ou errar aqui. O mais importante é que você não erre na prova. Aqui tá para você aprender. Então, qualquer curso que você vai fazer, seja de raciocínio lógico, seja de direito, seja de português, é essa mentalidade que você tem que ter. Poxa, beleza. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Eu errei, mas o que eu aprendi com esse meu erro? Aí você vai e complementa o seu material, bota um post-it, não sei, como você quiser. Algo que te lembre para que aquele erro você não cometa mais. Então, agora a gente já sabe que uma sentença fechada é uma proposição lógica, ela tem que ser uma sentença fechada. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai complementando o seu material. Tudo bem? Beleza! E vai complementando não só o seu material, complementando o seu estudo. Esse é o pensamento de um concurseiro de alto desempenho, tá bom? Quando eu vi essa questão aqui, quando eu vi sentença fechada, eu confesso que eu fiquei ali, né? Falei, poxa, eu vou colocar aqui na dica, eu vou colocar aqui uma sentença fechada. Só que eu falei assim, não, eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque eu quero mostrar pro meu aluno que ele realmente... Toda questão vai ensinar alguma coisa para ele. E presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção.
Você aprende mais com erro do que com acerto. Uma questão, por exemplo, essa aqui, que você acertou, um exemplo, vamos supor que essa aqui você acertou. Você apenas materializou aquilo que você já sabia, entende? Agora, nessa aqui que você errou, você aprendeu coisa nova. Ah, aprendi que sentença fechada, uma proposição tem que ser sentença fechada. Então, percebe como o erro te faz evoluir mais do que o acerto? Né? Na nossa vida é assim também, a gente fala, pô, não adianta, a gente só aprende errando, a gente não usa muito esse termo, a gente só aprende errando. Às vezes uma mãe, né, um pai, ele tenta ali proteger muito o filho e muitas das vezes não está fazendo tão bem o filho. A gente como pai, como mãe, a gente quer proteger que o nosso filho não erre, que ele não quebre a cara, mas tem coisas na vida que a gente só aprende o quê? Errando, porque são os erros que fazem a gente evoluir, e a matemática é igualzinho, o raciocínio lógico é igualzinho, tá bom? Beleza. Vamos para a terceira. A respeito de proposições lógicas, julgue o item a seguir. A sentença soldado cumpra suas obrigações é uma proposição. Para aqui. É uma proposição. Certo ou errado? Soldado cumpra suas obrigações. Olha o verbo. Está no imperativo. Se está no imperativo, é uma proposição? Está errado. Então, o item está errado. Felipe, e proposição simples? Não se preocupa. Nós vamos ver no momento certo o que é proposição simples, o que é proposição composta. Vamos devagar. O objetivo aqui é sair do básico ao avançado. Então, a gente está devagar ainda, tá bom? Então, não importa se ela é simples ou se ela é composta. Isso a gente vai ver. O importante é uma proposição? Não. Tá errado, acabou. Que tipo de proposição? Nem importa, porque aquilo ali nem é proposição, que dirá simples ou composta. Ela não é proposição, tá bom? Beleza. Qual das alternativas a seguir não é uma proposição lógica? Não é. A França fica na Europa. Isso é uma proposição lógica? É. Inclusive, eu sei o valor lógico, eu sei que isso é verdadeiro, porque a França é um país que fica no continente europeu, tá? Então, é proposição lógica. A B, Silvio é autônomo e não trabalha às segundas-feiras. Isso aqui é uma proposição lógica. Você vai ver comigo na próxima aula que esse E aqui faz com que essa proposição ela seja uma proposição composta. Eu tenho a primeira proposição simples, eu tenho a segunda proposição simples, tá bom? Aí esse E é chamado de conectivo, mas calma, tudo no seu momento. A segunda, ela é uma proposição lógica. A terceira, 3 mais 8 é igual a 9, é proposição lógica, só que ela é falsa, mas não deixa de ser proposição lógica, tá bom? A D, as crianças estão com fome ou com sono. Esse ou aqui, você vai ver comigo que também é chamado de conectivo, assim como o E. Então, essa letra D de Deus, ela é uma proposição composta também, tá bom? A E, você vai trabalhar? Então, aqui, ó, eu tenho uma pergunta. E frase exclamativa, frase interrogativa, nós vimos que não pode ser proposição. Por isso, gabarito, letra E, tá bom? Beleza. A 5. Julgue o item que se segue. Nas sentenças abaixo, apenas A e D são proposições. Vamos lá. 12 é menor do que 6. Isso aqui é proposição lógica. Pelo amor de Deus, eu não estou falando que aquilo ali é verdadeiro. Eu estou falando que aquilo ali é uma proposição lógica. Então, essa aqui, ó, é proposição lógica falsa. Tá bom? Então, repara, uma proposição, ela pode ser verdadeira como ela pode ser falsa. Ele não quer saber o que é verdadeiro ou o que é falso. Ele quer saber, é proposição ou não é. A letra A é proposição falsa, mas não deixa de ser proposição. A B, frase interrogativa, pode ser? Não. A letra C, x mais 3 é maior do que 10. Que x é esse? Falta informação. Então, é uma sentença aberta. Não pode ser proposição lógica. Tá bom? Eu não sei quem é o x. Tudo bem?
Então a letra B não é porque é uma frase interrogativa. A letra C não é porque tem o X ali, tá faltando informação, tá bom? Beleza. Letra D. Existe vida após a morte. Aqui a banca quis polemizar. Presta muita atenção. Eu não estou aqui como é que eu vou dizer que existe vida após a morte ou não existe. Não. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião, cada um acredita no que quiser, tá bom? Mas eu estou aqui para fazer uma análise lógica. Existe vida após a morte. Isso aqui tem valor lógico? Tem. A gente só não sabe qual é. Por isso, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acredito que seja verdadeiro. Talvez você acredite que seja falso. Percebe? Então, eu acredito que seja falso. Talvez você acredite que seja verdadeiro. Cada um acredita numa coisa porque é baseado na sua fé, na sua religião, enfim. Então, isso aqui tem valor lógico? Tem. Pelo fato da gente não saber, cada um acredita numa coisa. Quando a gente morrer, a gente vai descobrir se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, isso aqui tem valor lógico? Tem. Pelo fato de não saber, cada um acredita numa coisa. Então, eu não estou falando que existe vida após a morte e eu também não estou falando que não existe vida após a morte. Percebe? O que eu estou falando é, aquilo ali tem um valor lógico. A gente só não sabe qual é. Igual aquele exemplo, existe vida em Marte. Ou existe vida em outros planetas? A gente não sabe. Eu acredito que exista. Tem gente que acredita que não exista, ou vice-versa. Mas vai chegar um dia que a gente vai descobrir. Igual aqui, vai chegar um dia que a gente vai descobrir. Quando a gente morrer, a gente vai descobrir se isso é verdadeiro ou se é falso. Então, olha como as bancas criam polêmica, tá bem? Então, tem gente que fala assim, existe vida após a morte. Cara, Felipe, eu não acredito nisso aqui não. Isso aqui é falso. Beleza, se isso aí é falso, então tem valor lógico. É a proposição lógica. Percebeu? Então, não é questão de dizer se existe ou não existe. É questão de dizer que tem valor lógico. Tudo bem? Por isso, o gabarito é certo.